Bom, então vamos começar falando sobre o vídeo 3 de antibiótico. Sempre começando, né, como a professora sempre mostra, falando aqui sobre a nossa bactéria gigante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que a gente está estudando os inibidores da síntese da parede bacteriana. Então, a gente está vendo os beta-lactâmicos. A gente fez uma aula onde a gente falou sobre a penicilina, e nas outras aulas a gente está falando da cefalosporina de primeira e de segunda geração, e hoje a gente vai continuar falando da cefalosporina de terceira geração. As cefalosporinas, então vamos lá, cefalosporina de terceira geração. De primeira, uma importante que a gente tem aqui é a cefalexina, de segunda geração a gente tem a cefuroxima, que eu falei um pouquinho para vocês, e a gente vai falar agora dos de terceira geração. Lembrando, os de terceira geração, o espectro de ação deles. Então, os de primeira geração agem sobre bactérias gram-positivas. Os de segunda geração agem sobre bactérias gram-positivas sempre, porque ele é equivalente ao de primeira geração em relação a isso, e eles vão agir sobre um pouquinho de bactérias gram-negativa. Os de terceira geração, eles já têm uma cobertura ampliada contra micro-organismos gram-negativos, então eles vão agir tanto em bactérias gram-positivas como em bactérias gram-negativas. Alguns a gente vai melhorando conforme vai passando as gerações. Então, alguns atravessam barreira hematoencefálica, ou seja, a gente utiliza no tratamento das meningites, são utilizados no tratamento de uma ampla variedade de infecções graves causadas por micro-organismos que são resistentes à maioria dos outros fármacos. No final da aula passada, a gente falou um pouco sobre infecção hospitalar. Então, dentro dos hospitais, essas cefalosporinas de terceira geração, elas são muito utilizadas justamente por conta disso, porque lá os micro-organismos já são resistentes à maioria dos outros fármacos. Então, vocês que fizeram estágio na área hospitalar devem ter encontrado bastante esses antibióticos cefalosporinas de terceira geração. A gente tem também um deles que é utilizado no tratamento da gonorreia, que fica nas unidades básicas de saúde. Algumas unidades básicas vocês vão encontrar um deles, que a professora vai falar, porque ele é usado no tratamento dessas gonorreias resistentes aos outros medicamentos. E, é claro, né, na área hospitalar, a gente tem muita sepse. O que é sepse? É uma infecção generalizada, ou seja, quando a bactéria ela cai na corrente sanguínea em pacientes que têm problemas imunodeprimidos, que são a maioria dos pacientes que está internado. Quem são esses cefalosporinas de terceira geração? Então, uma bastante frequente, que vocês vão encontrar muito nos hospitais, é o ceftriaxona. O ceftriaxona, também conhecido com o nome comercial de Rocefin, ele é muito utilizado. E esse também é aquele lá que tem padronizados em algumas unidades básicas de saúde, não é em todas, geralmente é uma de cada região, que faz tratamento das DSTs, porque ele é indicado para o tratamento da gonorreia resistente a outros tratamentos. Tá? Então, vocês podem encontrar a ceftriaxona e se vocês fizerem estágio em alguma dessas unidades básicas de saúde. O padrão da unidade básica de saúde é ceftriaxona intramuscular. No hospital, normalmente a gente trabalha somente com a ceftriaxona endovenosa. A gente tem também essas três que a professora considera legal, que ela vai falar mais, que é a cefotaxima, conhecida com o nome de claforam, o pessoal de pediatria gosta bastante, e tem a ceftazidima, que é o quefaldim. Então, ou Fortaz também, tem esse nome comercial de Fortaz, tá? Então, esses três antibióticos, eles são padronizados dentro da rede dos hospitais e são muito utilizados. Como eu disse, a ceftriaxona, que é muito
de todos os três que eu falei aí. Ela é o mais utilizado e ela também está na unidade básica especificamente para tratar gonorreia resistente a outros antibióticos. Os médicos tinham prescrito muito ela para outras infecções que não gonorreia ou que não infecção hospitalar, para outras infecções, tipo infecção urinária resistente a outros antibióticos, e aí eles tinham prescritos. E aí esse paciente às vezes vai na unidade básica e não consegue. Por quê? Porque lá tem uma quantidade mínima e é só para aqueles pacientes que têm gonorreia resistente. Aí bate aonde? Na porta dos hospitais. Os hospitais não podem fornecer, por quê? Porque nos hospitais esses medicamentos, as cefalosporinas de segunda ou as cefalosporinas de terceira geração, elas têm o seu uso controlado pela comissão de infecção hospitalar, pelaquela CCIH, que faz Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, que a gente falou também no outro vídeo. Tá? Então, são esses antibióticos, aqueles que quando o paciente chega lá, a enfermeira chega lá para retirar o medicamento para o paciente, o funcionário que está lá trabalhando fala, esse daqui precisa de cartinha. Cartinha significa o quê? Uma justificativa do médico de por que ele está prescrevendo aquele antibiótico. Essa justificativa, por quê? Porque esses medicamentos, o uso dele dentro da unidade hospitalar é regulado pela Comissão de Controle da Infecção Hospitalar. Então, isso é muito confuso. Eu não sei se agora resolveu esse problema, mas antes a gente tinha muito problema com o paciente que queria levar o ceftriaxona. O que a gente fazia? Às vezes, mandava ele passar pelo médico do pronto-socorro, o médico prescrevia e aí ele vinha tomar no pronto-socorro e tinha que vir uma vez por dia ou às vezes até 2 vezes por dia. E tinha um outro problema com a ceftriaxona, por quê? A forma farmacêutica intramuscular e a forma farmacêutica endovenosa, elas são o ceftriaxona igualzinho. O que muda? Muda o diluente. No caso da endovenosa, normalmente a gente dilui com 10 ml de água destilada ou põe no soro para administrar. No caso da ceftriaxona intramuscular, vocês sabem que o volume é reduzido. Então, vem lá uma ampolinha de 3 ml. E nessa ampolinha de 3 ml tem 1,5 ml de água e 1,5 ml de lidocaína 2%, ou seja, 3 ml de lidocaína a 1%. Tá? Essa é a fórmula do diluente da ceftriaxona intramuscular. E eu já vi pessoal que administra os 10, sabe, pega lá no hospital ceftriaxona endovenosa, fala que é a mesma coisa e administra os 10 ml no músculo. Coitado do paciente, coitado, principalmente se for criança, né? E assim, o máximo que se administra no músculo são 5 ml, então ainda leva 2 furadas de 5 ml para cada lado. Então, isso que não é legal. Então, quando vem, pelo menos para o hospital, a gente explica e aí o pessoal da enfermagem dilui corretamente aquele medicamento para ser administrado pela mãe. Tá? Então, a gente tem a ceftriaxona, que é o Rocefin, a cefotaxima, que é o Claforam, a ceftazidima, que é o Fortazo. O que a gente tem de interessante desses aqui? A ceftriaxona usa uma vez por dia ou, no máximo, 2 vezes ao dia. A cefotaxima de 8 em 8 horas e a ceftazidima de 12 em 12. A ceftazidima, ela tem um problema que ela não é estável, então cada 12 horas tem que estar diluindo. Então, esse é um dos problemas da ceftazidima. Cefalosporina de 4ª geração. A gente tem, então, uma cefalosporina de 4ª geração, que é a cefepima. É a cefalosporina mais resistente à hidrólise pelas beta-lactamases. Voltando de novo àquela questão do anel beta-lactâmico. Para esses antibióticos fazerem efeito, eles precisam preservar aquela estrutura química do anel beta-lactâmico. Tá? Então, se a bactéria produz essa enzima que vai quebrar aquele anel beta-lactâmico, aquele antibiótico já era. Então, a cefepima, ela é mais resistente à hidrólise pelas beta-lactamases. Ou seja, é aquele antibiótico que eu vou usar ele de coringa. Eu só vou usar ele quando os de primeira, os de segunda e os de terceira não resolvem. Tá? Aí a gente vai usar a cefalosporina
de quarta geração. Então, não é aquele antibiótico de primeira escolha. Não, ele é aquele coringa. Só vou usar quando todos os outros falharam. Aí me resta esse. Por enquanto, a gente não tem o de quinta. Então, seria interessante também não queimar esse antibiótico para as bactérias não ficar resistente a ele. E aí, a gente não tem uma cefalosporina de quinta geração para estar utilizando em último caso. Então, isso é bastante interessante no controle do uso do antibióticos. Efeitos adversos. Então, as cefalosporinas, assim como as penicilinas, elas são extremamente seletivas. Por quê? Porque elas vão agir naquele formação da parede celular bacteriana, que é uma estrutura que só existe na célula bacteriana, não existe dentro da nossa célula. Então, ela tem alta seletividade, baixa toxicidade, tá? Isso vale para todos os antibióticos beta-lactâmicos. Mas, se por um lado a gente tem uma alta seletividade, o mais frequente são as reações de hipersensibilidade, são as alergias. Então, normalmente, se eu for alérgico às penicilinas, muito provavelmente eu também sou alérgico às cefalosporinas, tá? Então, as alergias se mantêm. Algumas delas são extremamente irritante na administração, principalmente na administração intramuscular. Tem algumas que, como são metabolizadas no rim, elas podem causar toxicidade renal, algumas toxicidade hepática. Então, isso vai depender da via de eliminação delas. Algumas cefalosporinas causam o que a gente chama de hipoprotombinemia. Olha que nome bonito, diminui a protombina. A protombina é um fator de coagulação. Então, como elas diminuem esse fator de coagulação, as pessoas que usam esses antibióticos costumam ter distúrbios hemorrágicos. E aí, para resolver o problema, além de usar o antibiótico que pode causar distúrbio hemorrágico, a gente administra também vitamina K, que a vitamina K é um coagulante. Tá? Mas esses não são, como vocês podem ver aqui na lista, não são aqueles que a gente mais utiliza nos hospitais. Nos hospitais a gente utiliza mesmo ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima. Agora, esse último item aqui é super importante. Acho que a gente chama reação tipo de sulfirão. E como a minha disciplina ela chama dispensação, ou seja, vocês precisam ter essa orientação para fazer a correta dispensação dos fármacos. Aqui está incluso todas as cefalosporinas, inclusive as de primeira geração. Então, qual a orientação que eu vou dar para o paciente que faz uso de cefalexina? Eu tenho que falar para este paciente, eu tenho que orientar esse paciente que ele não pode ingerir álcool. Por quê? Se ele ingerir álcool e continuar usando a cefalexina, ele pode ter o que a gente chama de reação tipo de sulfirã. O disulfiram, ele é um fármaco utilizado nos CAPs álcool e drogas para o tratamento dos dependentes de álcool. E ele faz que efeito? Quando a gente ingere o disulfiram, qualquer quantidade de álcool que a gente usa, a gente vai passar muito mal. A gente pode ter vômito, diarreia e pode até levar ao coma. Por quê? Porque o disulfiram, ele inibe a metabolização total do álcool. Então, tem uma fase que o álcool se transforma em aldeído e depois esse aldeído ele é degradado pelo disulfiram. Ele é degradado pelo organismo e eliminado. Então, o que acontece? O disulfiram faz com que ele pare na fase de aldeído. E o aldeído é tóxico. Então, o aldeído que dá vômito, diarreia. E antigamente o pessoal usava isso como pozinho. Então, era um pozinho que se colocava no feijão. E aí, um exemplo, aquele seu João lá que gostava de vir todo dia para o bar. Aí a dona Maria ia lá na farmácia e comprava o disulfiram e colocava no feijãozinho dele. Quando ele chegava bêbado, que ele comia o feijãozinho dele, ele passava muito mal. Mas ele passava mal porque era o feijãozinho da dona Maria? Não, não, era a bebida, porque ele bebia muito. Tá? Até que um dia o seu João morreu. E quem matou foi a dona Maria? Não, foi porque ele bebia. O seu João morreu porque ele bebia. Tá? Então, hoje, esse disulfiram ele é de uso controlado. Então, as pessoas que
usam hoje o disulfiram, elas sabem que se elas tomarem o disulfiram e beberem, elas vão passar muito mal. Tá? Então, se a pessoa faz uso de cefalexina, ela funciona como se fosse esse disulfiram. Então, a gente tem que orientar. Tá certo que as pessoas costumam me perguntar, álcool, ele age com todos os medicamentos, tá? Então, não é legal, é claro, tomar álcool junto com o medicamento, porque o álcool já é uma droga. E como uma droga, junto com o fármaco, ele vai ter interação. Então, vai depender do tipo de consumo que eu faço de álcool. Se eu tomar álcool todo dia, em pequenas quantidades, o meu fígado, ele funciona, o álcool, como um indutor enzimático. Então, eu vou metabolizar os outros fármacos mais rápido. Então, vou diminuir a ação dos outros fármacos. Se, pelo contrário, eu tomo um porre e eu tomo tudo de uma vez, aquele álcool, ele funciona como inibidor enzimático. Aí o meu medicamento vai demorar mais tempo fazendo efeito, ele vai demorar mais tempo para ser eliminado. Então eu posso aumentar a toxicidade do fármaco. Então, se eu beber de vez em quando um pouquinho, eu vou aumentar a ação do fármaco, e se eu beber de uma vez, eu posso aumentar a toxicidade daquele fármaco. Tá? Então, isso serve para todos os fármacos. Agora, para esses fármacos que eu falo que tem reação tipo de sulfiram, o álcool, o fármaco, ele vai aumentar o efeito tóxico do álcool, vai aumentar a toxicidade do álcool. Tá? Então, pergunta para quem vai fazer dispensação. Orientação que eu devo dar quando dispenso cefalexina: evitar consumo de álcool. Não deve, o paciente não deve ingerir álcool. E por quê? Que é a pergunta da professora. Por quê? Porque ele tem efeito tipo de sulfiram, ou porque ele potencializa o efeito colateral do álcool. Tá? Então, é essa a orientação que a gente vai dar para quem faz uso de cefalexina. Por que eu estou falando só de cefalexina? Porque a cefalexina é aquele medicamento que eu vou dispensar lá na unidade básica. Tá? E na unidade básica eu vou dispensar bastante cefalexina. O paciente vai levar para casa e vai tomar, então ele precisa de orientação. Agora, no hospital, eu vou dispensar, não é que o ceftriaxona não dá esse efeito colateral, ele dá também, ele tem essa reação tipo de sulfiram, mas alguém vai servir álcool no hospital para o paciente que está internado? Não, né? Então, é por isso que é importante lembrar desse efeito quando a gente faz a dispensação na unidade básica de saúde. Tá? Mas é um efeito comum para todas as cefalosporinas, reação tipo de sulfiram. Bom, outros antibióticos beta-lactâmicos. Então, mais um que tem que ter aquele anelzinho lá, beta-lactâmicos. São os carbapenens. Os carbapenens, eles são de origem totalmente sintética. Então, eles foram sintetizados em laboratório. Ah, professora, então eu posso chamar ele de quimioterápico? Pode. Se você está usando uma definição que antibiótico é um antimicrobiano de origem natural e quimioterápico de origem sintética, os carbapenens, eles poderiam ser chamados de quimioterápicos, porque eles são de origem sintética. Eles são dos beta-lactâmicos, aqueles que têm maior espectro de ação. Eles agem tanto em cima dos gram positivos como dos grãos negativos. Ah, apareceu um tema novo aqui. Eles também têm ação em bactérias do tipo anaeróbios. O que são anaeróbios? A gente viu lá naquela aula de conceitos básicos de microbiologia, da classificação, que a maioria dos micro-organismos, das bactérias, são aeróbicas. Mas tem algumas que são anaeróbicas. Aeróbicas precisam de oxigênio para sobreviver. Anaeróbicas não precisam de oxigênio para sobreviver. Então, de todos os antibióticos que a gente viu até agora, esse é o primeiro antibiótico que funciona para bactéria anaeróbica, que é aquela que não precisa de oxigênio para sobreviver. Então, isso é importante, porque essa bactéria é difícil da gente conseguir atingir ela. Tá? Então, o beta-lactâmico consegue. E também ele é bastante útil no caso da Pseudomonas aeruginosa, que é uma infecção que, para combater, foi criado as penicilinas sintéticas, que a gente já viu numa aula anterior, mas que a professora também falou que quando surge esse tipo de infecção dentro dos berçários, eles costumam até fechar o berçário, porque
ela é muito difícil de ser combatida. Então, esse é um dos antibióticos que a gente utiliza para combater essa pseudomonas aeruginosa. Então, é o maior espectro disponível entre os beta-lactâmicos. Resistente à hidrólise pela maioria das beta-lactamases. Beta-lactamase é aquela enzima que destrói o anel beta-lactâmico. Então, o que a professora falou? O que esses antibióticos, grupos de antibióticos, tinha de diferença? É a proteção do anel. Então, a penicilina era aquela que era mais sensível às beta-lactamase. Por quê? Porque o anel beta-lactâmico dela estava muito exposto. A cefalosporina, o anel já estava mais escondido. Então, ela é sensível a uma parte das beta-lactamases. Agora, o mais as bactérias que produzem beta-lactamase não conseguem atingir o anel beta-lactâmico dos antibióticos carbapenens. Eles são bastante resistentes à hidrólise, eles não conseguem chegar até o anel e quebrar o anel. Tá? Então, por isso que eles têm esse espectro de ação amplo. Quem são eles? Então, quem são esses carbapenens? Eu tenho aqui três antibióticos, mas eu gosto de dois. Eu gosto do imipenem mais cilastina e do meropenem. Mas tem itapernem também, mas isso eu não gosto muito, não. Eu gosto do imipenem, que vem junto com a cilastina, e eu gosto do meropenem. Professor, e o que faz aquela cilastina ali? Ela é antibiótico? Não, ela não é um carbapenem. Ela é inibidor de beta-lactamase? Também não. Por que eu tenho que presumir que ela não é um inibidor de beta-lactamase? Porque eu falei aqui no anterior para vocês que eles são resistentes à maioria das beta-lactamases. Então, ele não precisaria de um inibidor de beta-lactamase, como a gente usa lá nas penicilinas, aminopenicilinas. Tá? Então, essa cilastina, ela serve para quê? Porque o imipenem, ele é metabolizado no rim. E lá no rim tem uma enzima que tem um nome feio até, ó, desidropeptidase, e essa enzima faz o quê? Ela transforma o imipenem, para facilitar a eliminação dele, ela transforma ele numa substância tóxica para o rim. Então, o que vai fazer essa cilastina? Vai inibir essa metabolização. Vai inibir essa desidropeptidase. Na hora que ele inibe essa desidropeptidase, o imipenem não vai ser ele não vai ser transformado nesse metabólito que é nefrotóxico. Ele vai ser eliminado da mesma forma, na forma inativa, na forma dele mesmo, na forma de imipenem. Então, a cilastina, o que ela é? Ela é um inibidor da enzima renal chamada desidropeptidase. E por que eu associo? Para proteger o rim. Então, pergunta, por que a cilastina é associada ao imipenem? Para proteção renal. Por quê? Porque ela inibe a enzima que faz com que o imipenem fique tóxico para o rim, tá? Então, ela não é antibiótico, ela não tem ação antibiótico, ela só é associada ao antibiótico imipenem para proteção renal, para proteção do rim. E o meropenem não tem cilastina. Por quê? Porque ele não é metabolizado dessa forma. Tá? Ele é eliminado, ele não é metabolizado, ele não forma esse metabólito tóxico. Bom, não coloquei. Efeitos colaterais, claro, né? Todos eles têm. Efeitos adversos. Tá. Principal efeito adverso de todos os antibióticos beta-lactâmicos é qual? Reações de hipersensibilidade. Esse é o mais frequente dos beta-lactâmicos. São as reações de hipersensibilidade. Mas é só isso? Não. No caso dos carbapenens, além da reação de hipersensibilidade, eu tenho também o que eles vão fazer? Eles vão diminuir o limiar da convulsão. Então, quando eles diminuem o limiar da convulsão, porque para mim ter uma convulsão, eu preciso atingir esse limiar, que está mais alto. Se ele diminui, fica mais fácil de atingir. Então, se eu tenho uma predisposição a ter convulsão e eu uso esse antibiótico, com certeza eu vou ter maior facilidade de ter essa convulsão. Por exemplo, o que vocês conhecem que dá convulsão? Febre em criança. Criança, quando chega de uma certa temperatura, ela tem uma crise convulsiva. Se ela, além de tudo, tomar esse medicamento, a temperatura que ela precisa atingir para ter a crise convulsiva vai ser menor. Então, ela vai ter mais chance de ter convulsão. Tá? Então, se a criança tiver
tendência a desenvolver convulsão, ela não deve usar esse tipo de antibiótico. Os adultos, a mesma coisa. O paciente epilético que tem risco de ter convulsão, ele não deveria usar carbapenem, justamente porque ele diminui o limiar da convulsão. Ah, mas você falou que esses antibióticos são utilizados no berçário, nas UTIs NEO. Tá? São, então às vezes precisa necessário, se tiver lá uma infecção por pseudomonas que eu precisar tratar com esses antibióticos, eu vou utilizar. De preferência o meropenem, que vai diminuir menos o limiar da convulsão do que o imipenem, tá? Mas no caso, os dois eu tenho que administrar com cuidado nesse paciente que tem risco de apresentar convulsão. Então, se eu tiver um risco de apresentar convulsão e tiver que administrar um carbapenem, eu vou preferir o meropenem ao invés do imipenem, porque ele diminui menos, ele tem menos risco de causar convulsão. Tá? Então, os carbapenens. E assim, no meu próximo vídeo, não, ainda falta os monobactâmicos. Estava esquecendo dele? Caramba! Os monobactâmicos, eles foram lançados no mercado e foi mais uma jogada de marketing. Monobactâmico, eles foram lançados porque eles falaram assim, vamos lançar um grupo de antibiótico beta-lactâmico que é muito bom, mas só para bactéria gram-negativa. Então, o que ele tem? Ele tem mais essa especificidade. Embora ele seja beta-lactâmico, ele não age sobre bactérias gram-positivas, ele vai agir só sobre bactérias gram-negativas. Então, foi uma jogada de mercado, tá? Que não pegou bem, porque hoje, bactéria gram-negativa a gente trata com cefalosporina de terceira geração, que tem um espectro bom sobre bactérias gram-negativas. Eles nem são totalmente resistentes às beta-lactamases, só parcialmente resistente, tá? Então, eles não têm atividade em bactéria gram-positiva nem anaeróbio. E eles foram realmente porque o pessoal achou, a gente tem um outro grupo de antibiótico que age só sobre bactéria gram-negativa, que a gente vai ver depois, chamada aminoglicosídeo. E eles, então a gente vai criar um beta-lactâmico que vai ser menos tóxico do que os aminoglicosídeos para agir sobre bactéria gram-negativa. Mas hoje a gente usa muito, então, como eu já disse, a cefalosporina de terceira. Então, esse grupo só é importante para lembrar para vocês que a maioria dos antibióticos classificados como beta-lactâmico, eles agem preferencialmente sobre bactérias gram-positivas, exceção dos monobactâmicos, que não têm ação sobre bactérias gram-positivas, eles só agem sobre bactérias gram-negativas. Então, isso é o único interesse que eu deixei ele aqui para vocês saberem dele. O medicamento que a gente tem no mercado é o Astrionam, não é padronizado na rede da prefeitura, embora os caras na época tentou colocar ele de qualquer forma, mas a gente não aceitou, ele não foi padronizado na rede da prefeitura, mas pode ser que vocês vão trabalhar em algum hospital de referência, algum hospital particular, e aí vocês encontrem este antibiótico aqui. Lembrando que ele não tem ação sobre bactéria gram-positiva, ele é um monobactâmico. Então, encerrando, a gente, encerrou o grupo dos beta-lactâmicos, vamos voltar lá para nossa bactéria gigante. Aqui, tá? Então, inibidores da síntese, todos os beta-lactâmicos vão ter o mesmo mecanismo de ação, que é inibir a síntese da parede bacteriana, e a gente viu que beta-lactâmicos a gente tem penicilina, cefalosporina, carbapenens e os monobactâmicos. As penicilinas se classificam em sintéticas, semissintéticas e naturais, sintéticas e semissintéticas. As cefalosporinas, primeira, segunda, terceira e quarta geração, e os carbapenens, são só 3 fármacos, né? A gente considerou mais 2, o imipenem mais o meropenem, e os monobactâmicos, que é interessante anotar que eles só têm ação sobre gram negativo, tá? A gente vai falar agora de um outro antibiótico que age na parede celular, que é a vancomicina, aqui, ó. A vancomicina, que tá aqui embaixo, mas ela não é beta-lactâmico. Vamos lá, bonitinho. Aqui, a vancomicina.
A vancomicina, ela é antibiótica porque ela é de origem natural. Ela foi produzida primeiro por um Streptococcus orientalis. A química dela, ela não é um beta-lactâmico, ela não tem aquele anelzinho lá beta-lactâmico. Ela é um glicopeptídeo, é uma mistura de açúcar com aminoácido. É um glicopeptídeo tricíclico e ela tem uma importância clínica muito grande, porque ela é eficaz contra micro-organismos resistentes a vários fármacos. Então, ela também é controlada pela CCIH e ela é basicamente o uso dela dentro da área hospitalar. E não é aquele antibiótico de primeira escolha que eu vou dar para qualquer infecção. Eu vou dar só para aquela infecção que não respondeu a outros tratamentos. Mecanismo de ação. Inibe a síntese de fosfolipídio da membrana celular bacteriana e age também naquelas peptidoglicanas lá da parede. Então, ela age tanto na parede como na membrana celular. Então, a partir do momento que ela age na membrana e não age só na parede, ela já não ela deixa de ser pouco tóxica como os beta-lactâmicos. Ela já é mais tóxica e ela é bastante tóxica, principalmente para ela é neurotóxica e ela é ototóxica, então ela ataca tanto o sistema nervoso como pode atacar o ouvido. Tá? E os usos terapêuticos que a gente faz dela. Ela é bactericida, né? É óbvio que a bactéria sem parede, sem membrana não vai morrer mesmo. E ela deve ter uso restrito, a gente já falou, ela é regulada pela CCIH. É usada no tratamento de infecções graves por bactérias gram-positiva. Então, ela só vai agir sobre bactérias gram-positivas. Ela não age sobre bactérias gram-negativas. A gente usa ela quando tem alergia aos beta-lactâmicos, ela é uma alternativa. E ela age também sobre um único micro-organismo anaeróbico chamado, tem um nome difícil, ó, Clostridium difficile. Esse Clostridium difficile, ele costuma crescer causado como efeito colateral de uso de um antibiótico que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quando tem essa colite, que é uma colite que a gente chama de uma colite necrosante, porque vai destruindo o cólon, que é uma parte do intestino, por essa bactéria, a gente precisa usar a vancomicina. E também, assim, algumas infecções graves, como infecção nos ossos, às vezes, essas pessoas que têm acidentes de moto, alguma coisa que desenvolve uma infecção no osso, que às vezes até vai perdendo uma parte da perna, aí um dos tratamentos para infecção nesses ossos é feito com a vancomicina por um tempo muito longo de tratamento. Então, a gente vai encerrar aqui falando da vancomicina, porque na próxima aula a gente vai falar dos inibidores da síntese de proteínas. E os inibidores da síntese de proteínas, só voltando para a nossa bactéria gigante, encerrar com ela, a gente tem aqui. Então, voltando aqui na vancomicina, ó, a vancomicina aqui, ó, ela não é beta-lactâmico, mas ela deveria ter uma setinha aqui, porque ela vai agir tanto na parede celular como na membrana. Então, se eu puxasse uma setinha daqui para cá, ó, eu ia colocar aqui na parede e na membrana, porque ela age tanto na parede como na membrana. Ela é para gram positivo. E os inibidores da síntese de proteína, que é o nosso assunto da próxima aula, são um grupo bem grande de antibiótico, porque além de todos esses que está aqui, ainda vou acrescentar mais um aqui embaixo, eles vão agir sobre essa estrutura aqui chamada ribossomo. Ribossomo é a organela dentro do citoplasma da célula bacteriana, que é responsável pela síntese de proteína. Então, a gente vai inibir a síntese de proteína. Inibindo a síntese de proteína, a maioria desses antibacterianos aqui, eles vão ser do tipo que a gente chama de bacteriostático, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Continuando, então, nós vamos fazer mais um videozinho para falar sobre o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Então, começando sempre para variar desta página, falando um pouquinho. Então, o que nós estamos falando? Nas outras aulas, a gente falou um pouquinho sobre os antibióticos e falamos dos inibidores da síntese da parede bacteriana, que são os beta-lactâmicos e a vancomicina.
Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os inibidores da síntese de proteínas. Então, todos esses inibidores da síntese de proteínas, que aqui a gente tem a tetraciclina, o aminoglicosídeos, macrolídeos, a clindamicina, o cloranfenicol e a linezolida, nós vamos falar de todos eles. Todos eles vão agir, então, nesses ribossomos. Ribossomos é a organela celular responsável pela síntese de proteína, tá? A síntese de proteína, então aqui a gente tem o RNA mensageiro, onde vai passar o RNA e vai sintetizar sobre os ribossomos, vai fazer a leitura e a gente vai ter a síntese de proteína, que é essencial para a produção de novas bactérias, para a reprodução das bactérias. E neste ribossomo, a gente tem aqui duas subunidades. Então, tem a subunidade maior e a subunidade menor. Então, todos os antibióticos, todas essas classes aqui de antibióticos, eles vão agir sobre esses ribossomos. E como acontece isso? Eles vão se ligar ou à subunidade 50S ou à subunidade 30S e vai inibir a síntese desta proteína. Então, por isso, eles são inibidores da síntese de proteína. Como eles fazem isso? Se ligando a 50S, se ligando a 30S. Esses antimicrobianos aqui, todos eles vão ser, como eles vão inibir o crescimento das bactérias, eles são do tipo que a gente chama de bacteriostáticos. Mas a gente vai ver que eles têm duas formas de se ligar a esses ribossomos. Quando eles se ligam de forma reversível, a gente fala que eles são só bacteriostáticos. E quando eles se ligam de forma irreversível, dependendo da dose, eles podem ser bactericida, mas de uma forma geral, todos eles vão ser bacteriostáticos. Tá? Então, são esses os antibióticos que a gente vai trabalhar nesta aula. Começando, então, a gente vai começar, quem são eles, né? Então, vamos voltar lá para o nossa partezinha. Então, todos os fármacos, os inibidores da síntese de proteína, apresentam como mecanismo de ação, inibe a síntese de proteínas bacterianas através de suas ligações aos ribossomos, interferindo assim em sua função. O ribossomo nosso e o ribossomo da bactéria, ele é muito parecido. O que muda, o da bactéria é um pouquinho menor. Então, a bactéria, a professora mostrou aquele ribossomo lá que tem a unidade 30S, que é a menorzinha, e a unidade 50S. O do mamífero, que é o nosso, ele tem a unidade 40S e a unidade 60S. Vocês podem ver que a diferença é mínima, o que significa que esses fármacos todos que inibem a síntese proteína, ligando-se a esses ribossomos, eles têm pouca seletividade. E se eles têm pouca seletividade, significa que eles são mais tóxicos do que os inibidores da síntese da parede celular bacteriana, que vão agir especificamente em compostos que são exclusivos das bactérias, que são seletivos. Esses diminuem a seletividade, aumentando assim a toxicidade. E eu quero falar particularmente de dois grupos, da tetraciclina e do cloranfenicol. Então, o primeiro que a gente vai mostrar aqui é o cloranfenicol. O cloranfenicol e a tetraciclina, que a gente vai falar junto, eles apresentam mecanismo de ação, então todos os mecanismos de ação, tanto do cloranfenicol como da tetraciclina, eles vão se ligar de forma reversível. O cloranfenicol, a subunidade 50S e a tetraciclina, a subunidade 30S. A subunidade 30S. Então, todos eles vão se ligar reversivelmente à subunidade 30, o cloranfenicol a 50, a tetraciclina a 30. Os dois antibióticos, eles foram lançados no mercado aproximadamente na mesma época. E assim, o uso deles foi durante muito tempo, eles foram de uso indiscriminado. Então, para tudo, o pessoal utilizava a tetraciclina e o cloranfenicol.
Tanto a tetraciclina como o cloranfenicol, eles não vão ter aquela ação em bactérias ou gram-positivas ou gram-negativas, não. Eles são o que a gente chama de amplo espectro. Eles vão agir tanto na bactéria gram-positiva como na bactéria gram-negativa, porque o ribossomo está nas duas. Tá? Então, eles vão ser de amplo espectro. Se eles agem nas bactérias gram-positivas e gram-negativas, eles poderiam ser usados para todos os tipos de infecção, quase todos os tipos de infecção que a gente apresenta. Então, no início, a gente usava cloranfenicol e tetraciclina para tudo. Eu me lembro que a tetraciclina, ela era até vendida na farmácia em envelopinhos de 4 comprimidos, onde o pessoal ia lá para comprar, tipo, tetraciclina para dor de dente. Hoje não, hoje a gente tem uma seleção do uso desses 2 antibióticos. Então, os 2 antibióticos apresentam como mecanismo de ação inibição da síntese de proteína. O cloranfenicol se liga à unidade 50S de forma reversível, inibindo assim a síntese de proteína, e a tetraciclina se liga à unidade 30S de forma irreversível também. O cloranfenicol, ele penetra facilmente nas bactérias. Por quê? Porque ele é extremamente apolar, ele é lipossolúvel. Já a tetraciclina, ela tem dificuldade de penetrar na bactéria. E isso acontece por um mecanismo que a gente chama de mecanismo com gasto de energia. Então, a própria bactéria leva o medicamento, a tetraciclina, para dentro dela. Ela transporta a tetraciclina através do gasto de energia. É um transporte com gasto de energia. Então, a tetraciclina, rapidamente a gente desenvolve resistência, porque a bactéria vai perceber que ela está levando veneno para dentro dela e aí ela vai bloquear esta passagem da tetraciclina para dentro da bactéria e aí desenvolve o que a gente chama de resistência adquirida, tá? Mecanismo de ação. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o cloranfenicol. Ele tem o espectro de ação, ele é bacteriostático, como a gente já disse anteriormente, quando ele se liga de forma reversível ao ribossomo, eles são chamados de bacteriostático, porque ambos vão inibir o crescimento da bactéria. Eles agem tanto em gram positivo como em gram negativo, e o cloranfenicol, ele também age sobre as bactérias anaeróbicas, como a gente viu lá nos inibidores da síntese da parede. O único que agia em bactéria anaeróbica era os carbapenens, e aqui não, a gente tem o cloranfenicol que age nos micro-organismos, nas bactérias anaeróbicas. Aqui também tem um nome bonito aí que vocês podem colocar na filha de vocês, as rictésias. Rictésias são bactérias que elas não têm parede celular. Além de não ter parede celular, elas são intracelulares, elas entram dentro da nossa célula. Então, fica difícil os antibióticos que a gente viu até agora, que inibe a síntese da parede celular, não vai agir nessa bactéria. E o cloranfenicol, sim. Então, ele tem essa especificidade. Então, hoje, a gente tenta utilizar o cloranfenicol sobre essas bactérias. Como a professora já disse, tem a questão da toxicidade. Como eles não têm seletividade, eles têm maior toxicidade. Então, como o cloranfenicol ele é muito tóxico e a gente tem disponível fármacos mais eficazes, como as cefalosporinas, e menos tóxicos, o uso então é restrito no caso daquelas infecções causadas por rictésias, que a gente chama de rictesioses. E a gente tem o tifo e tem uma outra que é muito frequente na população, principalmente na população rural, ou mesmo onde a gente tem animais, que é transmitida por um carrapato que é chamada febre maculosa. A gente também deixa reservado para
para o tratamento o cloranfenicol para crianças onde seria também utilizado a tetraciclina, mas a tetraciclina a gente vai ver daqui a pouco que ela não pode ser usada em crianças menores de 8 anos. Então, se tem uma infecção que pode ser tratado com cloranfenicol e com tetraciclina, a gente vai dar preferência a cloranfenicol em crianças menores de 8 anos. Tem uma bactéria também chamada, que causa uma doença também chamada tracoma. Essa bactéria, ela também é uma bactéria intracelular, ou seja, os antibióticos que inibem a síntese da parede, ela não é eficaz. Então, nesse tipo de bactéria, que causa essa doença chamada tracoma, a gente utiliza também o cloranfenicol, então, em infecções oculares. Durante muito tempo, o pessoal usou muito indiscriminadamente colírio de cloranfenicol, mas isso não é legal. Então, é só para onde os outros antibióticos, eles não resolvem o problema, é que a gente deve usar o cloranfenicol. A gente usa o cloranfenicol como alternativa aos beta-lactâmicos em pacientes com meningite meningocócica, que é aquela meningite bacteriana grave, em pacientes que são alérgicos à penicilina. Então, alérgico à penicilina precisa de um antibiótico para tratar meningite. Um dos que eu tenho acesso é o cloranfenicol. Tá? Efeitos adversos. Tem muitos efeitos adversos. Distúrbios gastrointestinais, distúrbios da medula óssea, que são as discrasias sanguíneas que a gente chama como anemia plástica, que diminui drasticamente a série vermelha do sangue. Mas tem uma que é meio didático, costuma aparecer sempre que a gente fala em efeito colateral de cloranfenicol. E então, se a professora perguntar algum dia efeito colateral importante do cloranfenicol, ou vocês forem fazer algum teste por aí e alguém perguntar sobre efeito colateral de cloranfenicol, normalmente o que as pessoas mais lembram é a síndrome do bebê cinzento. A síndrome do bebê cinzento, ela dá em bebês, ela não tem aviso, não é uma reação alérgica, ela pode acontecer ou não, mas ela pode ser fatal. Por quê? Ela começa com vômito, flacidez, diminuição da temperatura, que é a hipotermia, fica com uma pigmentação cinza, entra em choque, colapso e pode levar à morte. E ela é aleatória, não dá para prever quando ela vai acontecer, tá? Então, é o fantasma do cloranfenicol. Lembra quando a professora falou do fantasma da dipirona? O fantasma do cloranfenicol é a síndrome do bebê cinzento, que é extremamente grave. Então, cloranfenicol, gram positivo, gram negativo, inibe a síntese de proteína, efeito colateral importante, síndrome do bebê cinzento. O cloranfenicol, ele é um inibidor enzimático. E também a gente vai orientar aquele pessoal que vai administrar o medicamento dentro do hospital, ele tem na forma tanto de injetável como pela via oral. Ele é bastante absorvido pela via oral também, mas ele pode ser usado pela via injetável. Só que eu não posso jamais misturar ele na mesma seringa que a penicilina, porque um inativa o outro. Tá? Então, orientar isso, não misturar cloranfenicol com penicilina, porque um inativa o outro. Tetraciclinas. As tetraciclinas, como a gente já disse, ela se liga de forma reversível à subunidade 30S do ribossomo bacteriano e ela penetra nos micro-organismos através de proteínas chamadas proteínas carreadoras, aquelas proteínas que precisam consumir energia para levar o antibiótico para dentro da bactéria e lá ele fazer a ligação reversível à subunidade 30S e inibir a síntese de proteína. Então, inibe a síntese de proteína. Como ele inibe a síntese de proteína, eu falo que ele é do tipo bacteriostático. Ele é utilizado nas infecções por clamídias. Clamídia, gente, é aquela bactéria que a professora falou que ela é uma bactéria que ela é intracelular, ela entra dentro da nossa célula. E aquela bactéria que
provoca nos olhos o que a gente chama de tracoma. Mas fora o tracoma, as clamídias são responsáveis por várias dos sintomas de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o tetraciclina, ele é padronizado nas nossas unidades básicas de saúde para tratamento das DSTs, por conta das infecções que são infecções por clamídia. Bom, a rickettsia também, que é causadora da febre maculosa, da doença de Lyme, é sensível à tetraciclina, além de ser sensível ao cloranfenicol também. Então, clamídia, rickettsia são sensíveis tanto ao cloranfenicol quanto à tetraciclina, mas como o cloranfenicol ainda é mais tóxico do que a tetraciclina, a gente prefere usar para tratamento a tetraciclina. E no caso do cólera, o cólera é um vibrião que a gente falou quando falou dos conceitos básicos de microbiologia. O vibrião do cólera, ele é sensível à tetraciclina. Então eu lembro que quando teve um surto, né, que acharam que a gente ia ter uma epidemia de cólera dá uma diarreia em jato, um dos medicamentos que a gente tinha que ter em estoque era a tetraciclina para combater o vibrião da cólera. E a pneumonia também, pneumonia por micoplasma, que a gente chama, porque micoplasma é célula sem parede celular. Então é aquela pneumonia que eu não consigo tratar com antibióticos inibidores lá beta-lactâmicos, como a penicilina ou as cefalosporinas. Efeitos adversos. Bom, ele tem também efeitos adversos, muitos efeitos adversos. Desconforto gástrico, ele age no fígado, no rim, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, ele pode dar fototoxicidade, que é aumento da sensibilidade à luz, distúrbios vestibulares, que não é ansiedade, e sim tontura, enjoo, né, distúrbio de movimento, superinfecções por cândida ou mesmo no intestino por estáfilo-resistente, tá? Então ele tem muitos efeitos colaterais, mas ele tem um efeito colateral, assim como eu falei do cloranfenicol, que o efeito colateral que fica e que grava é a síndrome do bebê cinzento. Para a tetraciclina a gente fala no efeitos em tecidos calcificados, porque como ele tem ele se fixa no cálcio. Lembra que eu falei que o pessoal ia na farmácia comprar ele justamente para dor de dente, porque no dente a gente tem cálcio, tá? Então ele tem uma certa atração por cálcio. Justamente por conta disso, a gente não deve usar ele em crianças menores de 8 anos de idade, por conta desses efeitos em tecidos calcificados. Então ele pode causar o que a gente chama de descalcificação, tá? Então, pensou em efeito colateral de cloranfenicol, pensou em síndrome do bebê cinzento. Pensou em efeito colateral da tetraciclina, pensou em descalcificação, efeitos em tecidos calcificados. Tá? E os dois, tanto o cloranfenicol como a tetraciclina, vai inibir a síntese de proteína, como? Se ligando de forma reversível, um à subunidade 50, outro à subunidade 30S. Mas o mais importante é lembrar que o espectro de ação, o mecanismo de ação deles é que eles se ligam de forma irreversível à subunidade do ribossomo, inibindo a síntese de proteína. Então, inibe a síntese de proteína. Contraindicações. E quem são? Na verdade, tetraciclina é um grupo de medicamento e a gente tem um medicamento com o nome de tetraciclina. Mas fora isso, a gente tem a doxiciclina. A doxiciclina e a tetraciclina, acho que hoje a doxiciclina é padrão nas unidades básicas de saúde. Então, provavelmente, quando vocês foram dispensar medicamentos na UBS, vocês devem ter dispensado a doxiciclina. A gente tem mais dois do grupo, que é a aminociclina e a demecloxiclina. O que varia? Por que a gente tem bastante medicamentos desse grupo? O que muda entre eles, nessas ciclinas da vida? O que muda, gente, é a parte que a gente chama de farmacocinética.
Tá? Então, a gente tem a tetraciclina, que ela tem um tempo de ação muito curto, então, na maioria das vezes, os médicos prescrevem de 6 em 6 e pode até prescrever de 4 em 4 horas. A doxiciclina já dá para mim tomar de 12 em 12 e a demecloxiclina e a minoclixiclina até uma vez por dia. Então, isso basicamente é a diferença entre elas. É importante lembrar de que como esses fármacos, eles gostam de cálcio, eles são atraídos pelo cálcio, então são o tipo de medicamento que eu não posso tomar com leite. Por quê? Porque o leite é uma fonte de cálcio e quando eu tomo medicamento com esses medicamentos com leite, os medicamentos vão atrás do cálcio do leite e eles vão formar um complexo que é eliminado antes de ser absorvido. Então, eu não posso utilizar, como chama a minha disciplina? Dispensação. Então, vocês precisam orientar o paciente corretamente. Isso é dispensação. E quando vocês forem dispensar medicamentos, doxiciclina ou tetraciclina, tem que orientar o paciente para não ingerir com leite. Tem gente que acha, é bom tomar medicamento com leite, porque aí eu protejo o meu estômago e a maioria deles dá distúrbio gástrico, tá? Mas no caso desses medicamentos, eles não podem ser ingeridos com leite, porque vai diminuir drasticamente a absorção destes fármacos. Tá? Então, isso é uma orientação e é importante. Bom, contraindicação. Eles são metabolizados no rim, então o paciente que tem insuficiência renal não deve usar tetraciclina. Mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças abaixo de 8 anos também não devem usar tetraciclina. Por quê? Porque esse grupo, quando eu falo tetraciclina, eu estou falando do grupo, por conta da descalcificação, da ação em tecidos calcificados. Às vezes vocês vão ouvir também alguém falando, nossa, eu estou tomando minoxiclina, mas quem me receitou foi o psiquiatra. Por quê? Porque eu tenho depressão e junto com o antidepressivo eu tomo minoxiclina, tá? Então, gente, realmente, a gente tem diversos trabalhos falando sobre o uso da minoxiclina na saúde mental. Nós não sabemos muito ainda o mecanismo, tá? Não é como antibiótico, e sim talvez como neuroprotetor. Tá? Então, vocês vão encontrar pacientes que fazem uso de minoxiclina na saúde mental e não como antibiótico. Bom, outro grupo que a gente tem aqui, que é um grupo também bastante conhecido de vocês, são os macrolídeos. Macrolídeos. Quem são os macrolídeos? Eritromicina, claritromicina, azitromicina. Então, esses são os macrolídeos. Eles apresentam como um mecanismo de ação uma ligação irreversível à subunidade 50S. Então, voltando, quando a gente volta naquele desenho, tem lá as duas subunidades e a maior, a subunidade 50. Diferente do clorafenicol, que se liga de forma reversível, esse daqui ele se liga de forma irreversível à subunidade 50S. Eles são considerados bacteriostático, mas em altas doses eu posso chamá-los de bactericida. Espectro de ação. A eritromicina, que foi a primeira do grupo, ela tem o mesmo espectro de ação da penicilina natural, da penicilina G, ou seja, a ação dela é para bactéria gram positiva. Então, de forma geral, os macrolídeos, se eu for considerar o grupo todo, eu vou considerar ele como gram positivo. Então, se ele tem o mesmo espectro de ação do que a penicilina G, eu posso usar ele para o tratamento de sífilis. Tá? Mas a professora disse aqui que o medicamento de primeira escolha para o tratamento de sífilis é a penicilina, e eu concordo, ainda continua sendo a penicilina. Mas, para os pacientes que não podem fazer uso da penicilina, são alérgicos à penicilina, ou quando faltou penicilina no mercado, a gente pode tratar os pacientes de sífilis com eritromicina, é um tratamento alternativo.
eles também podem ser utilizados para aquelas DSTs que a professora falou lá, que normalmente a gente usa a tetraciclina. A tetraciclina é o que tem de padrão nas unidades básicas de saúde, a tetraciclina, mas a gente tem como alternativa utilizar macrolídeo, principalmente a eritromicina. Tem mais algumas bactérias que a gente usa, pneumonias por micoplastos, lembrando que no caso, os beta-lactâmicos não funcionam porque não tem parede, e tem um outro grupo de bactéria difteria também que a gente pode estar usando a eritromicina. A eritromicina, ela não sei como que está agora, ela não era padrão nas nossas unidades básicas de saúde da Prefeitura de São Paulo, mas ela era padronizada dentro do programa do governo Dose Certa. Então, aquelas farmácias que tinham nos metrôs, nas unidades dos metrôs, eles tinham. Então, quando a gente tinha, alguns pediatras gostam muito de prescrever eritromicina para criança, suspensão, ou mesmo comprimido para o idoso, a gente encaminhava o paciente para aquelas farmácias que tem nas estações do metrô, porque elas trabalham com uma padronização de alguns itens lá, dentre eles a eritromicina, que são os medicamentos produzidos pela FURP, que são dispensados naquelas farmácias. Então, a gente encaminhava os pacientes para lá. O que a gente tem nas nossas unidades? A gente tem nos hospitais a claritromicina injetável e comprimido. Ela tem um espectro de ação igual à eritromicina, mas ela também serve para uma outra bactéria chamada Haemophilus influenza. Esse Haemophilus influenza, quando a gente ouve influenza, a gente sempre lembra da gripe. A gripe comum, ela é causada por um vírus chamado vírus da influenza. Tá? Esse Haemophilus influenza é uma bactéria que apresenta, em determinados casos, infecções respiratórias parecida com aquele sintoma da gripe comum, mas que é causado por uma bactéria. Tá? Então, a claritromicina, ela pega esse tipo de bactéria, que é uma bactéria gram-negativo, só essa bactéria é gram-negativa, mas no geral, todas as bactérias gram-positivos. Os patógenos, que são as bactérias que são intracelulares, a clamídia, a legionela, a ureoplasma, tá? Ela é mais eficaz que a eritromicina para esse tipo de bactéria, porque é aquela coisa, como a gente falou lá, da primeira geração e da segunda geração da cefalosporina. Então, a primeira, que seria a eritromicina, que foi a primeira a ser lançada no mercado, era só para gram positivo e não era tão eficaz para algumas bactérias como a claritromicina. E continuando. Aí a gente tem a azitromicina que o pessoal adora. Por que o pessoal adora a azitromicina? Porque a azitromicina é de longa duração. Então, o que acontece com a azitromicina? A azitromicina, ela é menos ativa que a eritromicina contra alguns estreptococos e alguns estafilococos. Mas ela é bem mais ativa naquela bactéria que a professora falou lá, gram-negativa, que é o Haemophilus. E ela é a terapia predileta para tratar uretrite, que é uma DST causada pela clamídia. Mas a gente usa muito a azitromicina para tratar mesmo infecção respiratória, porque como ela é desse grupo dos macrolídeos, então ela pega também as bactérias gram positivas, que são a grande responsáveis pelas infecções respiratórias. E agora a gente está utilizando ela, não me pergunte qual o mecanismo, mas provavelmente porque eles querem diminuir qualquer outra infecção respiratória, qualquer outra causa de infecção respiratória que não seja pelo coronavírus. Então, ela é um dos fármacos que é muito utilizado agora no tratamento do coronavírus, mas ela não é um antiviral, ela é um antibacteriano, tá? Então, lembrando sempre. Então, como ela tem um tempo de ação longo, eu posso tomar uma só por dia. Olha que maravilha, tá? E tem mais. Eu tomo 3 comprimidos e normalmente ela fica até 7 dias fazendo efeito no meu organismo,
Então, eu não preciso fazer o tratamento de 7 dias, na maioria dos casos, de 3 a 5 dias já dá o tratamento completo de azitromicina, tá? Então, é por isso, ela tem tanto na forma de comprimido, na forma de injetável, como na forma de suspensão, no caso da pediatria. Então, é dispensado na unidade básica a azitromicina na forma de suspensão. E a azitromicina na forma de comprimido e a eritromicina, que também pode ter tanto na forma de comprimido como na forma de injeção. Bom, elas podem, claro, apresentar resistência bacteriana, tá? Mas essa parte a gente não vai falar. Normalmente, as bactérias podem ser resistentes à eritromicina, também à clarito e à azitromicina. Efeitos adversos, Ela é bem tranquila, ela pode dar, a eritromicina pode dar ototoxicidade, que é problemas no ouvido. Então, se vocês perceberem que está diminuindo a audição, alguma coisa, tem que procurar o médico. Ela pode dar desconforto gástrico, né, epigástrico, que é na parte mais alta do estômago, e ela pode dar uma hepatite, que a gente chama de hepatite coleostática, porque o sintoma é muito parecido com a hepatite tipo A, mas dá bastante amarelidão, sabe aquele amarelo no olho? Então a gente chama de hepatite coleostática. Bom, ela é metabolizada basicamente no fígado, então pacientes com disfunção hepática seria contraindicada. E ela tem interação medicamentosa. Eles são, tanto a eritromicina como a claritromicina, é o que a gente chama de inibidor enzimático. Então, como inibidor enzimático, eles podem aumentar a toxicidade, porque aí o outro medicamento vai ficar fazendo mais tempo no organismo, e a gente tem uma listinha aqui, mas o que mais nos preocupa é a varfarina. A varfarina ela é extremamente tóxico, é um anticoagulante, então se eu associar ou com eritromicina ou com claritromicina, eu posso ter hemorragia. Interação com digoxina também é extremamente tóxico. Quando eu falo extremamente tóxico, tem uma estreita janela terapêutica. A dose terapêutica e a dose tóxica, elas são muito próximas. Isso serve tanto para a varfarina como para a digoxina. E como essas bactérias, esses antibióticos destroem a bactéria intestinal ela ajuda na metabolização da digoxina. Então, eu vou também ter digoxina fazendo mais efeito e vou ter mais efeito colateral. Então, potencializa a toxicidade tanto da varfarina como da digoxina, esses fármacos. Um outro fármaco que também inibe a síntese de proteína, que a gente vai falar, é a clindamicina. A clindamicina é derivada de um antibiótico chamado lincomicina, que foi primeiro sintetizado por uma bactéria chamada Streptomyces. Então, sintetizou a lincomicina e a partir da lincomicina nós sintetizamos a clindamicina. Ela assemelha-se à eritromicina em sua atividade, ou seja, ela é para gram positivo, ela vai se ligar de forma irreversível à subunidade 50S do ribossomo. E essa frase que está aí, bom, está em vermelho como todo o texto, mas assim, eu deixei ela aqui para falar para vocês que às vezes a gente vê na literatura algumas coisas que na prática não é verdade. Então, quando você vê na literatura que a clindamicina não é mais utilizada devido à sua toxicidade, é muito frequente a gente ler isso na literatura, mas quando a gente está lá na ponta, na prática, a gente vê que isso não é verdade. A clindamicina, ela é muito utilizada, ela está tendo um retorno de uso de uns 5 anos para cá, e eu não sei, mas eu acho que até as unidades básicas de saúde estão dispensando a clindamicina comprimido nas unidades básicas de saúde. Esta frase, ela está metade certo. A clindamicina é extremamente tóxica, porém ela é bastante utilizada ainda, tá? Então ela não está totalmente errada.
E por que que a gente se preocupa? A clindamicina, ela é muito utilizada, e se a gente vê, até é engraçado, porque a gente está lá, vocês vão fazer estágio nos hospitais e vocês vão ter acesso à prescrição do paciente. E muitas vezes na prescrição tá escrito lá o diagnóstico, e lá tá celulite como diagnóstico, e para celulite a gente manda clindamicina injetável. Nossa, mas eu tenho celulite e nunca precisei tratar com clindamicina injetável, que é extremamente tóxico, tá, gente? Mas quando a gente fala de celulite, a gente está falando de infecção da camada de gordura. É uma infecção grave e, como está na camada de gordura, corre risco, às vezes, de pode estar passando para a corrente sanguínea e dar uma infecção generalizada, tá? Mas é uma infecção extremamente grave que é tratada, que tem que ser tratada, ela é recorrente, porque é uma infecção, depende da região que dá, ela vai e volta por conta da imunidade do paciente, e é muito complicado o tratamento. Então, para tratar esta celulite, normalmente um dos medicamentos de primeira escolha é a clindamicina. A celulite é causada por uma bactéria gram positiva, na maioria das vezes. Então, um dos fármacos que a gente indica para o tratamento é a clindamicina. Bom, mas está aqui da toxicidade dela. A principal efeito colateral da tetraciclina é uma enterocolite, que é uma colite associada a antibiótico, e é causada porque, assim como os antibióticos diminuem a flora intestinal, tem uma bactéria que cresce nessa flora intestinal, chamada Clostridium difficile, tá? Então, esse Clostridium difficile, ele produz uma substância que ela vai destruindo as células do intestino, ela necrosa, ela produz toxinas que são necrosantes e pode ser potencialmente fatal, tá? Então, quando a gente pensa clinda, efeito colateral da clinda é a enterocolite, causada por Clostridium difficile, porque pode ser fatal. O tratamento dela, a gente até tinha falado nessa bactéria Clostridium difficile, que a professora brincou que tem um nome muito difícil. O tratamento é feito ou com metronidazol, que a gente vai falar posteriormente, ou com vancomicina. Então, somente esses dois antibióticos é que tem espectro de ação sobre essa bactéria chamada Clostridium difficile, que pode ser causada pelo uso, o aumento dela e a produção dessas toxinas pode ser causada pelo uso da clindamicina. O último grupo desses inibidores da síntese de proteína, que a professora vai falar, é um grupo que tem um nome bem legal, que dá para também destravar a língua, oxazolidinona. O medicamento desse grupo que a gente tem no mercado é a linezolida, nome comercial dele é o Zivox. E esse é aquele grupo, aquele antibiótico do grupo que a gente usa como coringa. Então, ele serve para tratar micro-organismos que são resistentes a estafilococcus. Assim, restrito a estafilococcus multiresistente. Então, aqueles onde são bactérias gram-positivas, estafilococos são gram-positivos, mas que são resistentes aos outros antibióticos. Então, é aquele antibiótico que a gente só vai utilizar quando os outros não funcionam. Ele também vai agir, ele vai agir no ribossomo 50S, ele vai agir num determinado local lá no ribossomo, ele é bem específico, então não tem resistência cruzada. Às vezes a bactéria é resistente à claritromicina, mas não é resistente à linezolide, tá? Ele tem como efeito colateral, ele pode dar candidose, que porque aumenta infecções por cândida, ele pode dar gosto metálico na boca, não deve ser usado em grávida e nem crianças menores de 5 anos e mães que estejam amamentando, tá? Então, voltando à nossa bactéria gigante, para encerrar, a gente vai encerrar mostrando a nossa bactéria gigante, vamos lá. Opa, aqui.
tá? Então, a gente falou hoje dos inibidores da síntese da parede, inibidores da síntese de proteínas, falamos da tetraciclina e do cloranfenicol, os dois são de amplo espectro, age tanto em gram positivo como em gram negativo e inibe reversivelmente, se liga reversivelmente ao cloranfenicol a 30S e a tetraciclina ao 50S. E a gente falou também dos macrolídeos, da clinda e da linezolida. Faltou falar de um grupo dos inibidores de síntese de proteínas, que são os aminoglicosídeos, que a gente vai deixar para a próxima aula de vocês. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.